Onde que eu deixei o abacate? Não estou rachando. Estava à procura de vocês. Vamos, sente-se, aproxime. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Francis Bacon aqui no Momentinho da Filosofia. O meu nome é Frederickson Barbosa de la Samuca. Então, roda a vinheta. Momentinho da Filosofia, yeah! Nossa, peraí, tá vendo aquilo ali? Se eu acertar, sei lá, 80 pontos, se eu acertar 100 pontos, eu tiro 10 na prova de segundos. Funciona certinho. Bom, e para falar sobre Francis Bacon, a gente precisa falar sobre empirismo. E para falar sobre empirismo, a gente precisa falar sobre a Idade Moderna, sobre a filosofia moderna. Mas aonde a gente estava? Qual era o contexto histórico da filosofia moderna? Bom, eu vou explicar. Era final de Idade Média, onde o conceito de teocentrismo, Deus no centro de tudo, na Idade Média, era o principal pensamento que rodeava as pessoas. E o sistema feudal, né? Tava tendo o sistema feudal na Idade Moderna, sei lá, quis falar sobre o sistema feudal agora. E com o fim da Idade Média, a gente teve o fim desse pensamento. E com o término da Idade Média, a gente começou a ter diversas descobertas científicas de campo de astronomia, de ciências naturais, exatas, física, o que deu lugar ao pensamento antropocentrista, que era o homem no centro de tudo. E aí, com isso, a gente teve o surgimento da Idade Moderna. Uau, que legal! E nesse período, a gente foi marcado por essa revolução do pensamento filosófico, em que a gente não tinha mais Deus no centro de tudo, e sim o homem. A gente parou de ter essa influência, essa tão grande influência da igreja no pensamento das pessoas. Mas eu gostaria também de dizer algumas coisas que estavam acontecendo nessa época, né? Algumas coisas que a gente aprendeu na história, o que estava acontecendo nessa época. A gente tinha a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, formação dos estados nacionais modernos, absolutismo, mercantilismo, reforma protestante, as grandes navegações, e um monte de coisa. O início do movimento renascentista e por aí vai. Em meio a tudo isso, a gente tinha algumas correntes filosóficas, né? A gente tinha o racionalismo, o empirismo e o idealismo alemão, as principais, eu diria. Aonde nessas três eu vou falar um pouco sobre cada um, mas eu vou me aprofundar mais no empirismo. Bom, a gente tinha o racionalismo, que era uma corrente filosófica que iniciou com a definição da razão como princípio fundamental. A razão, raciocínio, deveria ser uma operação mental, discursiva, lógica, que usa uma ou mais proposição para extrair a uma conclusão. E no idealismo alemão, a gente tinha como ponto de partida do pensamento deles que a reflexão filosófica não faz parte da realidade do mundo exterior e que vem de dentro do ser pensante, de quem está pensando. E, finalmente, no empirismo, a gente tinha uma doutrina onde todo o conhecimento vinha das experiências, limitando-se a tudo que a mente pode captar do mundo externo, ou seja, limita-se aonde até o pensamento humano chega. Foi usado pela primeira vez esse termo empirismo na escola empírica, uma escola de praticantes de medicina na antiga Grécia, e o termo empirismo ele deriva da palavra grega, deixa eu pegar minha colinha, empiria, que designa o conhecimento como habilidade obtida por meio da prática. E sendo também origem da palavra experiência, por intermédio do termo latino experientia. No século XIII, o filósofo inglês Roger Bacon, que não é o Francis Bacon, mas também tem Bacon no nome, em seus trabalhos no campo da química, física e da alquimia, ele defendia o método científico, né, que se chamava ciência experimental, em que a experiência era a base para se elaborar o conhecimento, para chegar numa conclusão, chegar no conhecimento. Tais premissas foram retornadas por estudiosos renascentistas, né, como o Paracelso e vários outros.
Bom, e com o decorrer da Revolução Científica no século XVII, o empirismo se notabilizou a partir dos pensamentos do filósofo inglês Francis Bacon. É válido dizer que o empirismo sofria ataques, não de guerra, né, mas ataques, críticas sobre o racionalismo, já que as duas eram bem opostas, racionalismo e empirismo são opostas umas à outra, né? Bem claro, razão, experiência. Bom, e como se dava o método empirista? Ele foi elaborado, né, baseado pelos pensadores Cano, Marconi, Lakotas. Cano é de 1979, Marconi e Lakotas de 2006. As etapas do método seriam as seguintes: definir o objeto de estudo que tu vai observar, definir o observador, né? Definir as circunstâncias nos quais as observações vão estar empregadas e definir os meios de observação. Realizando essa primeira etapa, você vai realizar uma análise, vai obter resultados, anotar as conclusões primárias e descrever as suas hipóteses. Já na segunda etapa, consiste na elaboração de experiências para chegar a conclusões mais precisas, que seria realizar o experimento sobre mesmas circunstâncias diversas vezes, mantendo-se as mesmas condições da experiência original, a fim de permitir novas comparações e novas conclusões. Mas dependendo do fenômeno a ser analisado, a gente deve optar por diferentes tipos de testes em diferentes tipos de situações, de cenários, em diferentes tipos de objetos, para se tirar a conclusão acerca da interferência desses objetos internos ou externos. Aí você deve analisar as experiências que falharam e depois dessas etapas deve-se analisar os novos dados, tirar conclusões, compará-los com os outros dados, né? Com os dados anteriores, e tirar conclusões e elaborar hipóteses. Bom, terminei, vou estudar para circuitos, toma. Francis Bacon foi um filósofo político e considerado o pai da filosofia experimental. Nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 22 de janeiro de 1561, filho de Nicholas Bacon e sua segunda esposa Anne. Olá. Veio a falecer no dia 9 de abril de 1626 devido ao seu estado avançado da idade e por ter contraído naquele inverno rigoroso bronquite, e foi esse mesmo inverno que estava ajudando ele a estudar quanto tempo a carne poderia ser preservada pelo frio. Ele morreu, não faz sentido. Da última vez que eu vi ele disse que estava tudo bem com ele. Estudou Direito na Universidade de Cambridge e teve um papel predominante na política inglesa, sendo eleito o primeiro Visconde de Alban e também o embaixador inglês na França. Francis Bacon teve muita participação no ramo da política, só que nós vamos discutir um pouquinho mais sobre o seu ramo dentro da filosofia. Ele já escreveu grandes textos, né? Como, por exemplo, o Novo Órgão, que será explicado posteriormente. Francis Bacon influenciou muito a psicologia, argumentando que as ideias são produto de sensações e de raciocínio, trazendo de volta um método medieval em que a verdade pode ser alcançada com pouco experimento, mas com muito raciocínio. Um exemplo: não é necessário ferver todas as águas do mundo para que você chegue à verdade de que todas as águas são fervidas a 100 graus. Parabéns! Falando um pouco mais sobre o seu método indutivo, podemos definir então ele como um processo mental, onde para chegar ao conhecimento se parte de fatos particulares, comprovados e tira uma conclusão genérica. O conhecimento é em si mesmo um poder. A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. A leitura traz ao homem plenitude, o discurso segurança e a escrita precisão. Um homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto.
Entre muitas obras de Bacon, a mais importante é o Novo Órgano. O Novo Órgano de Bacon é uma crítica ao órgano de Aristóteles. Bacon criticava esse órgano, dizendo que Aristóteles se preocupava mais com o resultado das pesquisas do que com a experiência em si. E esse novo órgano de Bacon, ele é dividido em 4 tópicos chamados de ídolos, e a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Vamos falar agora um pouco sobre o método indutivo de Bacon. O método indutivo de Bacon explica que deve-se induzir experiências através da observação. Mas como assim? Bem, por exemplo, você deve criar um fenômeno, observar esse fenômeno, e então fazer suas pesquisas, suas experimentações repetidas vezes em cima desse fenômeno que você induziu a acontecer para obter algum resultado. Mas olha que interessante, tem que ser repetidas vezes. E é um método que a gente usa hoje em dia. O método indutivo de Bacon foi criado para combater os erros provocados pelos 4 ídolos. Bacon dizia que para que um novo órgão funcione, as pessoas deveriam deixar de lado todos os hábitos de se preocupar com coisas metafísicas, como Deus, o universo, os outros mundos, esse tipo de coisa, pois não era nem um pouco prático. E ele usava o termo ídolos para se referir a digamos assim, um erro ou uma coisa enraizada, um tipo de preconceito. E os ídolos se dividiam também em 4 tópicos, que eram os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, os ídolos do foro e os ídolos do teatro. Os ídolos da tribo refere-se ao homem, à humanidade. São pensamentos enganosos criados por uma visão simplificada de algo que possa gerar enganos ao nosso intelecto. Mas como assim? Bem, por exemplo, antigamente sabia-se que existia o dia e a noite. Então as pessoas pensavam que o Sol girava em torno da Terra, criando dia e a noite. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, que é a Terra que gira em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol. Os ídolos da caverna muitas vezes é o que nos leva ao erro como uma espécie de preconceito, digamos assim. Por não aceitar outras verdades, muitas vezes a gente é, digamos, orgulhoso, ou não aceita a ajuda de ninguém, ou não aceita que a gente está errado. E isso é, digamos assim, chamado de ídolo da caverna, porque cada um está dentro da sua própria caverna e se recusa a sair dela aceitando opiniões de outras pessoas. Os ídolos do foro, ele trata de um erro feito por digamos assim, uma confusão de palavras. Mas como assim? Bem, eu vou usar um exemplo de quando 2 pessoas estão conversando sobre algo muito complexo. E aí, uma acaba não explicando bem uma teoria para outra pessoa e essa outra pessoa se confunde. Nesse caso, talvez o mau uso das palavras confundiu uma dessas pessoas. Isso é o que diz o ídolo do foro, digamos assim. Que tipo, uma pessoa pode acabar se confundindo por causa do erro de palavras, por palavras que ela acaba não utilizando e de uma hora para outra ela tem que utilizar. Por exemplo, é por isso que a gente tem os termos científicos, que é para as pessoas evitar se confundir, evitar mal entendidos em relação às palavras. E os ídolos do teatro, ele chega por meio da gente, porque quando uma pessoa vai se inspirar em uma teoria, digamos assim, pré-socrática, que é lá bem de antigamente, e essa teoria, por exemplo, hoje em dia não é mais válida, já foi descoberto que essa teoria não seria verdadeira. Então a pessoa acaba se perdendo e acaba digamos assim, se inspirando nessa teoria que não é válida. Isso é chamado de erros do teatro.